Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Isso está na Bíblia. E só alguém que leva a fé a sério o suficiente pode dizer essas palavras sem nenhum fingimento. Walter Brueggemann, um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento, que faleceu recentemente, passou boa parte da sua vida observando algo muito pontual na liturgia das igrejas ocidentais. Aos poucos, pelas coisas que a gente lê, que a gente canta, que a gente ora, a gente foi construindo uma espiritualidade de orientação permanente. As passagens que lemos, as pregações que ouvimos, são normalmente narrativas de vitórias dentro da Bíblia. E, consequentemente, a gente aprende apenas a orar a partir de um ponto que tudo termina bem, com o objetivo final sendo o bem-estar, sendo o sucesso dessa oração em si. O problema é que mais de um terço do saltério, né, do livro dos Salmos, não termina bem. O Salmo 88, por exemplo, é um dos salmos mais pesados que a gente pode observar na Bíblia. Ele não termina com uma resolução. Ele termina com trevas, só trevas. Não tem uma virada, não tem uma resolução, não tem um fechamento. É apenas o salmista desabafando e mostrando o quanto ele estava sofrendo diante das situações da vida. E o Brueggemann vai chamar isso de perda gradual, perda custosa do lamento. Ele vai dizer que a gente perdeu o costume de se lamentar diante de Deus, de utilizar todas essas ferramentas que a Bíblia guarda em si mesma para orar, para ler, para ser edificado através disso. Quando a gente elimina o lamento da nossa rotina, da nossa liturgia cultual, a gente também está eliminando o fato de que Deus sente o nosso sofrimento, de que Deus entende quais são as dores que nós sentimos, porque Ele passou por essas coisas também. E isso faz com que a nossa espiritualidade só se baseie enquanto as coisas estão indo bem. E, consequentemente, entendemos que se as coisas não estão indo bem, há alguma coisa de errado. Quando, na verdade, a própria Bíblia vai nos dizer que este mundo jaz no pecado. E nós não devemos nos preocupar com as coisas daqui. O lamento, no sentido bíblico, é algo muito bem definido. É como uma oração que você vai até Deus e reclama para Ele de algo que está acontecendo. Você se questiona diante de Deus. Você pede explicações. Você sofre naquele momento. Você, muitas vezes, tenta até dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E por mais que conscientemente nós saibamos que nós não podemos dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, nós não podemos reprimir essa humanidade que há em nós de exigir explicações, de se permitir lamentar diante de problemas da nossa vida. O Brueggemann vai classificar os salmos em 3 momentos: orientação, desorientação e reorientação. E, para ele, os salmos de desorientação é onde consiste a fé mais honesta. É onde a fé para de ser performática e se torna intrínseca à sua realidade. Onde eu paro de viver a minha vida fingindo muitas vezes que eu tenho fé, que Deus pode fazer algo. E nesse momento de desorientação, eu começo a ter fé em Deus, na essência divina do nosso Senhor Jesus. Jó faz isso durante 40 capítulos. Ele se recusa a falar com seus amigos e tenta dialogar diretamente com Deus. E no final, Deus está repreendendo os amigos de Jó, não Jó.
Os que ficaram tentando trazer explicações para abafar aquele sentimento sombrio e triste que Jó sentia foram os verdadeiros repreendidos. E não Jó, que estava se lamentando e pedindo explicações para Deus. A gente chama esses amigos de Jó de tolos, de insensatos, mas às vezes nós mesmos somos esses amigos de Jó. E aí eu me questiono quantas vezes algum amigo, algum irmão da sua comunidade estava passando por algum problema e a gente, ao invés de ouvir e sofrer com ele naquele momento e orar com ele e entrar nesse momento de desorientação contemplativa, a gente tentou abafar esse sofrimento. É óbvio que existe uma intenção positiva por trás de tentar consolar. O nosso consciente tenta resgatar essa veracidade dos fatos quando nós estamos nesses momentos. Mas isso é algo recente, algo que se foi perdido ao longo dos séculos. E tem uma dimensão disso tudo que vai além da antropologia. O teólogo Jürgen Moltmann desenvolveu uma leitura da cruz no seu livro Deus Crucificado que ultrapassa o nosso entendimento sobre o sofrimento humano. Jesus, quando está prestes a morrer, ele cita o Salmo 22 diretamente. Deus meu, por que me abandonaste? Para Moltmann, isso tem um peso teológico muito profundo. É o próprio Deus experimentando este lugar de lamento, este lugar de desorientação. Essa ausência de resposta, mas ainda assim orando diante de Deus. O lamento de Jesus está presente no momento mais crítico de sua história. No ápice do sofrimento de Cristo, nós vemos ele orando para o Pai, recitando o Salmo 22, um salmo de lamento. Nós não podemos ignorar isso. E isso implica um contexto pastoral, um contexto que até transcende, na verdade, os limites da religião. Um Deus que sofre é um Deus que pode ser encontrado por quem sofre. Um Deus que conhece o silêncio pode ser encontrado por pessoas que estão no silêncio. Um Deus que foi crucificado, que foi morto, que foi perseguido, é o único Deus que pode entender quem também é crucificado, morto e perseguido. Um Deus que entende a rejeição e a ausência de resposta é o único Deus que pode entender a nossa dor por uma ausência de resposta. Um Deus que sofre fisicamente é um Deus que pode entender o nosso sofrimento físico. Um Deus que sofre psicologicamente diante de um silêncio pode entender, é só Ele que pode entender o nosso mesmo sofrimento. E quando a fé protestante perde o lamento, ela perde duas coisas essenciais para a nossa vida espiritual. A nossa fé fica frágil, porque a gente não desenvolve um vocabulário para dialogar e entender quando as coisas vão mal, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. E essa primeira crise, ela quebra a nossa fé, porque a gente só aprendeu a dar graças e só aprendeu a louvar a Deus quando as coisas estão boas, quando há um motivo visível. E a segunda é que a comunidade perde a capacidade de dialogar com quem está sofrendo. Se a única linguagem espiritual disponível é a da vitória, a da bênção, ela perde a capacidade de entender a pessoa que há muito tempo não sabe o que é vencer alguma coisa. Perde a capacidade de entender quem está num luto, quem está passando por uma doença, quem está com dúvidas e questionamentos a respeito da própria fé. A gente não vai dar espaço para essa pessoa. A gente não dá espaço para as dúvidas. Enquanto todo mundo sente dúvida, enquanto a própria Bíblia coloca passagens em que pessoas duvidam muitas vezes. Mas às vezes a gente se apoia em textos fora de contexto para dizer que se nós não temos fé, nós não podemos agradar a Deus. Só que quando o autor de Hebreus, lá em Hebreus 11:6, vai falar a respeito disso, de que sem fé é impossível agradar a Deus, ele não está se dirigindo para uma comunidade
que precisa ter fé para alcançar coisas que Deus pode fazer por elas. Não é isso. Os hebreus eram uma comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo e eram perseguidos por conta disso. A fé que o autor está dizendo que eles precisam ter é a fé em Jesus Cristo. A fé que Jesus ressuscitou. E que a partir disso nós podemos ter fé de que este não é o nosso lugar, mas que um dia nós reinaremos para sempre com Ele, Ele estará no nosso meio. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. É essa fé. E é essa fé que o salmista responde depois de todas as suas lamentações. Não uma fé baseada no material, mas uma fé baseada no espiritual, na ressurreição. O Salmo 13, que eu abri lendo neste vídeo, termina com a seguinte frase: mas eu confio na tua misericórdia. Essa confiança, ela vem depois da pergunta. Ela não apaga a dúvida do salmista. Talvez a oração que a gente deixou de fazer é justamente essa. Uma oração que está muito preocupada em como vai terminar antes mesmo de começar ela. Talvez nós precisamos começar a orar sem se preocupar em como essa oração vai terminar. Que o Senhor abençoe a sua vida e se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e envia para quem você acha que pode ser edificado por isso também. Deus abençoe. Valeu.